Glória, glória, glória a Deus. Por que esse glória, glória, glória a Deus? Porque hoje é dia 1º de maio e iniciamos mais um ciclo com a bênção do Senhor. Hoje é a primícia e como é a primícia, será a totalidade. Então vamos santificar esse dia, vamos ter cuidado com esse dia, vamos semear para que o mês de maio seja um mês muito abençoado. Quem compreende como o reino espiritual se move, entende o que eu estou dizendo para você. Semeie, semeie para que todo mês de maio seja um mês de bênção. Mês de maio é consagrado como o mês da família. As noivas escolhem casar no mês de maio. Todos os anos nós temos o seminário da família, que nos consolida, nos abençoa e neste ano não será diferente. Na terceira semana deste mês, nós já teremos aqui em Getsêmani o Seminário da Família e GET. Só vai nos abençoar, só vai nos instruir, só vai nos impulsionar para mais perto do plano de Deus, do modelo de família que Deus nos propõe. E nós estamos aqui, graças a Deus, insistindo e persistindo em sermos família no modelo do céu, no modelo da palavra, para sermos a oliveira. Onde há uma oliveira plantada, ela mata a erva daninha. A seiva da oliveira mata a erva daninha e se houver alguma árvore próxima que esteja enferma, a seiva da oliveira sara. Assim será, assim é a minha casa e a tua casa, a minha família e a tua família. Se não é, será. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É feriado. Cuidado, vá passear, descansar, ou atividade na casa do Senhor ou a sua célula. Mas lembre-se, assim como é a primícia, é a totalidade. Separe uma semente e semeie por esse mês. Eu vou fazer isso com certeza. Glória a Deus e aleluia. Vamos ao nosso devocional? Já presenteou alguém com o nosso manual, com as palavras poderosas que tem aqui? Vamos lá. Então, hoje nós vamos ler no livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 3. E nós vamos orar para julgar a si mesmo conforme a fé que Deus nos deu. Amém? Lembrando também que sábado nós temos o MUVON, que é a nossa rede de jovens e adolescentes, 16 horas a EBJET, para eles aprenderem a palavra na Unlock, 17h30 as células na linguagem deles e 19 o grande mover, o grande culto do MUVON para jovens e adolescentes. Faça o seu investimento e traga essa juventude amada, preciosa, nada de aborrecentes, mas adolescentes cheios de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Eu estou usando as minhas lentes, as lentes dos meus óculos. E quando eu li essa passagem, eu entendi que Deus estava querendo dizer que nós nos olhássemos com as lentes de Deus, que nós nos avaliássemos, nos julgássemos mesmo. Nós precisamos nos avaliar. Precisamos, às vezes, as lentes, a nossa lente avaliativa, aquela introspecção que precisamos fazer, aquela avaliação interior, às vezes as lentes estão embaçadas e nós precisamos limpar, não é? Eu estou limpando aqui improvisadamente, mas como é que nós podemos limpar a nossa visão espiritual para entendermos quem somos? Olhe-se com as lentes de Deus, veja-se com as lentes de Deus, veja-se, Deus nos olha e Ele nos vê como santos lutando contra o pecado. Ele não nos vê como pecadores irremediáveis, como aquele que não tem mais jeito, aquele que já prometeu e caiu tantas vezes, aquele que disse que ia deixar o vício e não deixou, aquele que já tentou servir e não conseguiu, aquele que... Não! Deus nos olha
com a sua lente, e as lentes de Deus são lentes de amor, de graça, de misericórdia, de vamos lá, levanta-te, levanta-te, a tua fé te salvou, levanta-te, vai em paz e não peques mais. Levanta-te hoje. É assim que Deus nos vê. Ele não nos vê como um caso perdido, Ele não nos vê porque Deus não tem outro plano. Ele criou a humanidade, nós nos perdemos com o pecado e Ele bolou o plano perfeito, a vinda de Jesus Cristo, e Ele nos salvou. Não há outro plano de salvação. Jesus foi e é o plano mais perfeito. Tome posse disso, tome posse dessa salvação em Cristo Jesus. E Ele diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Há alguns, e são muitos, né, que têm a baixa estima e se vê, coitadinho, não tenho mais jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Todos os dias Deus está te dizendo: eu te amo, filho meu, dá-me o teu coração, eu te amo, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Você precisa ouvir, crer, é por isso que essa palavra está chegando a você. Ao contrário disso, há aqueles que já se acham, como dizem, né? Na nossa geração, os jovens dizem: fulano se acha, ou seja, tem uma autoestima elevadíssima. Nós precisamos ter uma autoestima sarada, curada, mas nós também precisamos entender que nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados em Deus, na palavra, pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não julgo que já tenha alcançado, ou seja, a perfeição, mas não vou ficar me achando menorzinho, deixando as coisas que para trás ficam, o passado de pecado vergonhoso, a vergonha do passado, a pobreza do passado, a miséria do passado, a fome do passado, o que não deu certo na família no passado, deixando as coisas que para trás ficam. Não vou ser um pobrezinho, coitadinho, vítima de nada. Eu me levanto e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação de Deus é em Cristo Jesus. É Ele que nos garante o prêmio, a vitória. Amém, queridos? Então, não podemos nos achar. Nós precisamos entender, estamos sendo aperfeiçoados. Um vaso nas mãos do oleiro. E às vezes dói, às vezes estamos precisando ser hidratados, estamos ressecados, e o Senhor vai e nos hidrata com a sua palavra. Tem jeito sim, tem jeito sim. Nós precisamos nos olhar com as lentes de Deus. Tem sempre uma nova oportunidade enquanto estamos aqui. Mas vai chegar o dia que a porta da oportunidade e da graça vai se fechar. Então vamos aproveitar. E não se ache muito muito espiritual, muito espiritual, porque quando nos achamos assim, às vezes acabamos reprovando aquilo que aprovamos e aprovando aquilo que reprovamos. Às vezes reprovamos tanto na vida do outro, apontando o dedo, confrontando, sendo pessoas tão duras de coração para perdoar, mas quando somos nós que pecamos, que erramos e caímos, nós queremos o perdão do Senhor. Nós queremos que a pessoa compreenda. Foi só uma brincadeira. Não, eu não fiz por mal. Não era essa a minha intenção. Eu não tive nunca intenção de ferir ninguém. Pode ser tudo isso, é muito verdade. Mas feriu, mas pecou, mas errou. E precisamos, então, voltar onde caímos e precisamos nos reconciliar com Deus e com nossos irmãos. Obrigada, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos nos olhar com os Teus olhares e queremos, Senhor, aprender a nos avaliarmos a nós mesmos com a sabedoria da Tua palavra e do Teu Espírito, sabendo que o Senhor, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Levanta-nos hoje para uma vida de fé, uma vida de bênção na vida uns dos outros, promotores da cura, da libertação, de provisão mesmo na vida de um dos outros, do abraço amigo, da mão estendida, da palavra de fé, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos na nossa geração. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, seja sempre o árbitro entre nós. Em nome de Jesus, amém. 12 mil beijinhos, até amanhã.